Nesse episódio falaremos sobre duas coisas. Primeiro, sobre a Google, uma das marcas mais famosas do mundo, que possui sistema operacional em computadores e celulares, com o uso de Google Maps, Gmail e o próprio YouTube. Eles são uma organização tão predominante que são quase invisíveis. E a outra coisa sobre a qual trataremos nesse episódio é a CIA, Organização Americana de Inteligência. A mesma organização responsável pela queda de governos estrangeiros, espionagem, investigações de tráfico de drogas internacional, entre outras, mas que sempre esteve envolvida também por muito mistério e controvérsia. Mas então, o que a Google tem a ver com a CIA? Muitas pessoas podem não perceber isso, mas a CIA esteve envolvida diretamente na fundação da Google, tanto que o cofundador da Google, Sergey Brin, até relatou isso aos representantes da comunidade de inteligência dos Estados Unidos em seu depoimento. Além disso, o aplicativo Google Earth originalmente tinha investimentos da CIA, e esse é um relacionamento preocupante, mas iremos nos aprofundar mais ao longo do vídeo nesse assunto. Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like para me ajudar a crescer e continuar a produzir esse tipo de conteúdo. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos enfrentariam os soviéticos em uma batalha pela supremacia mundial. A invenção da bomba atômica significava que nenhuma arma poderia ser disparada nesta guerra, então outros métodos deveriam ser usados nos 40 anos seguintes. Um período conhecido como Guerra Fria estava começando. Sem tiros, sem explosões, apenas táticas subversivas. Em meados de 1940, o presidente dos Estados Unidos, inspirados pelos esforços de alguns aliados durante a Segunda Guerra Mundial, assinou um documento para colocar em vigor uma lei de segurança nacional, que formou a Agência Central de Inteligência, ou simplesmente a CIA. Imediatamente a CIA começaria a trabalhar interferindo na política internacional. Em um esforço para evitar a influência comunista no cenário global, a CIA interferiria nas eleições italianas de 1948, também derrubaria os governos do Irã e da Guatemala em 1954, o da Indonésia em 1957 e o do Brasil em 1964. A CIA também conduziu alguns projetos bastante questionáveis com seu próprio povo. O projeto MICULTRA, por exemplo, foi um experimento de controle mental da CIA, usando substâncias químicas, biológicos e métodos radiológicos. Muitas das experiências feitas eram baseadas na administração de LSD para prisioneiros viciados em drogas, pacientes com distúrbios psicológicos, agentes do governo e público em geral. Todos eles, sem o seu consentimento sobre isso, em documentos divulgados em 1979, mostram que por meio de uma organização de fachada, a Agência Central de Inteligência financiou o que foi chamado de Projeto MICULTRA, com a desculpa de que a CIA queria entender mais sobre as mentes humanas. Nesses experimentos, usavam drogas sintéticas, choques elétricos, incluindo altas doses de LSD. Um dos advogados dessas pessoas, chamado Allen Stein, afirma que nesses experimentos eram utilizados sem o consentimento dos pacientes e defendeu muitos deles desse projeto brutal realizado na justiça. Uma das vítimas agradece a Deus por ter conseguido envelhecer, porque ela tinha muito medo de morrer nova e por isso está atrás de justiça para punir os culpados. Em sua última análise, o objetivo da CIA era utilizar o LSD nos inimigos e na União Soviética, mas isso não havia dado resultados, e o projeto havia sido abandonado. E em meados da década de 1960, centenas de pessoas foram drogadas sem saber o que estava acontecendo. Além disso, Fidel Castro, em uma entrevista, costumava dizer que sobreviver às inúmeras tentativas de assassinato foi um verdadeiro esporte olímpico e que deveria ganhar a medalha de ouro dos Estados Unidos, pelas mais de 600 tentativas de assassinato ao longo dos seus quase 50 anos no poder. Mas muitas dessas tentativas fracassadas foram inventadas pela CIA. Uma delas, a CIA informa que tentou infectar os equipamentos de mergulho de Fidel Castro com tuberculose. Tentou colocar também um vírus em seu local favorito de mergulho. Já tentaram envenená-lo colocando substâncias em seus charutos e todas essas tentativas foram fracassadas, além de ter gerado um grande prejuízo financeiro. Fidel Castro, para quem não sabe, foi um ditador de Cuba por mais de 49 anos, deixando o cargo em 2008 devido a problemas de saúde. Isso mostra que a CIA parece ser amigável, mas quando se trata de buscar o que eles querem, eles são capazes de tudo.
Abordaremos agora seu envolvimento com a Google. Em 1994, dois estudantes de doutorado, Sergey Brin e Larry Page, começaram a trabalhar em seu rastreamento automatizado na web e em um aplicativo de classificação de páginas como parte de sua pesquisa para um projeto maior. Eles queriam tornar a internet explosiva e expansiva, a ponto de ser acessada por todo mundo. Então, parte do projeto foi financiado pela NSA e a outra parte pela CIA, onde o Dr. Rick Stein representou o escritório de pesquisa da CIA. Não era incomum na época que essas duas empresas atuassem juntas em projetos desse tipo naquele momento. Além desses, diversos outros projetos eram financiados pela CIA em parceria com essas e outras empresas. Cerca de 4 milhões de dólares eram destinados para financiamento de projetos desse tipo pela organização. Embora as áreas neguem investimentos para esse projeto e inúmeros outros no Vale do Silício, por exemplo, é fácil encontrar provas que remontem a isso. Essa relação entre eles é construída e preservada. Eles se encontram no Fórum de Highland. Há uma boa chance de você nunca ter ouvido falar sobre esse fórum, mas ele se conecta ao Departamento de Defesa, à comunidade de inteligência e às startups de tecnologia. Isso mantém os militares e a comunidade de inteligência à frente das tecnologias no país, onde muitos executivos integram esse fórum de forma sigilosa. Por exemplo, em 2012, o co-presidente da Highland, que também trabalhou na DARPA, deixou a agência para aceitar um cargo executivo sênior na empresa Google. Na época, houve briga com um dos cofundadores da Google por vazamento de informações do fórum e das empresas participantes. Em 1999, no auge do domínio .com, a CIA lançou um fundo de capital de risco no Vale do Silício. Sua missão era investir em startups aliadas com as necessidades da agência naquele momento. Em 2003, a CIA investiu na startup Keyhole, que construiu um software de mapeamento global 3D que ajudaria a acompanhar o movimento das tropas americanas na guerra do Iraque, com o principal objetivo de derrubar do poder Saddam Hussein. No ano seguinte, a Google comprou a empresa Keyhole, cuja equipe agora era mesclada por funcionários da empresa e da CIA. Com isso, a Google logo transformou a empresa na base de dados para o Google Earth. Após isso, a Google ganhou inúmeros incentivos da NSA e CIA para lançamento e criação de novos aplicativos de pesquisa. Mas é compreensível que a Google tenha um relacionamento mais próximo da CIA, pois a maioria das empresas gigantes de tecnologia também tem. Antes das eleições de 2020, as empresas Microsoft, Facebook, Twitter e Google tiveram reuniões com a segurança interna do FBI e o Gabinete de Segurança Nacional, mas poucos sabem sobre essa reunião. O objetivo principal era garantir a segurança nessas eleições, com proteções avançadas e programas de mais alto nível de segurança para evitar informações privilegiadas de jornalista, político, entre outros, além de hackers que pudessem invadir os sistemas com ataques de vírus. Mas a maior prova de integração entre a Google e a CIA ocorreu em 2006, quando a CIA lançou a Google Federal com a finalidade de atender a contratos do governo federal. E nesse exato momento, a empresa detinha dezenas de ex-funcionários da NSA, que eles ficaram conhecidos como NSA West. E desde o lançamento dessa nova ferramenta, a Google Federal fez uma vasta contratação de gerentes e militares das Forças Armadas Americanas, sendo as características desses profissionais divididas entre democratas e republicanos. A união entre a Google e CIA ficou novamente mais evidente em 2010, quando a Google foi atacada pelos que eles imaginavam serem hackers do governo chinês. Nesse momento, CIA e NSA fecharam um acordo para intercâmbio de informações e, de acordo com os jornalistas, a Google concordou em fornecer informações sobre o tráfego em suas redes sociais em troca da inteligência da NSA sobre o que eles sabiam dos hackers estrangeiros. Em 2012, quando a guerra civil na Síria foi ganhando maiores proporções, o governo ficou pressionado por uma mudança no governo e, em 2016, e-mails vazaram com informações que revelam que o departamento da Google trocou estratégias de como derrubar do poder o presidente na época da Síria, Bashar al-Assad. Na época, Jared Cohen
planejou mostrar esses dados em rede de TV de Al Jazeera na Síria, com o objetivo de conseguir conquistar a confiança da oposição de Assad na Síria. E essa oposição, obviamente, ficaria ao lado da comunidade de inteligência americana. Recentemente, a Google criou uma ferramenta para rastrear se usuários correm risco de radicalização, baseado em como ele usa os dados na internet. Dependendo de como seja, ele será direcionado para sites do governo focados em transformar sua maneira de pensar. A Google e outras empresas de tecnologia estão confundindo a linha que divide a inteligência corporativa da governamental. A entrada da Google faz sentido financeiro, onde em 2019 o governo gastava por ano 90 bilhões de dólares em tecnologia da informação. Trata-se de um mercado enorme e a Google parece querer manter uma forte presença nele. A conclusão que temos é que a CIA e a inteligência possuem uma extensa participação em eventos diversos, de derrubadas de governos ao longo de muitos anos, mas nunca saberemos a real extensão de suas participações. Mas sabemos que o envolvimento em derrubada de governo, espionagem mundo afora, nunca parou e jamais irá parar de acontecer ao longo dos anos e como está acontecendo atualmente. Muitas controvérsias acerca da CIA, FBI e inteligência americana irão pairar sobre o mundo, mas a verdade é que a natureza dessas organizações são de atuar de forma secreta, com o uso do poder da tecnologia, onde o uso das ferramentas de informação gera cada vez mais poder e controle sobre as pessoas ao redor do planeta. Obrigado por assistir. Deixe seu comentário se gostou desse vídeo e deixe seu like. Até mais.